Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 11. Atendendo aqui ao pedido dos pais da igreja, famílias, principalmente famílias do departamento infantil, e também do nosso coordenador, presbítero Alain, que é do coordenador do Pinheiros de Infância, e também o presbítero Ricardo, que é o coordenador do trabalho com adolescentes. Pediu-me para falar um pouco sobre esse assunto aqui, à luz da palavra de Deus, porque os nossos filhos estão sendo bombardeados com essa questão da ideologia de gênero. E essa ideologia de gênero já está deixando de ser uma opção para ser uma determinação, uma imposição. E nós precisamos ter bastante sabedoria. Nós não temos nenhuma responsabilidade, não fazemos nenhuma objeção às pessoas adultas que queiram fazer sua opção sexual, qualquer que seja ela. Agora, nós não podemos permitir que os nossos filhos, as nossas crianças, elas sejam doutrinadas com algo que é contrário à palavra de Deus e que vai trazer muito sofrimento para os nossos filhos, para as novas gerações. E eu queria ler para vocês, porque eu entendo, à luz da palavra de Deus, que a única maneira de nós resistirmos às ideologias e fortalecermos os nossos filhos para que eles enfrentem não somente essa ideologia de gênero, mas as outras ideologias, sejam eram materialistas, sejam eram consumistas, qualquer que seja, é através do ensino da palavra de Deus em casa e com o reforço da igreja. Então veja bem, não é com 1 hora de aula na escola dominical que seu filho vai se tornar um crente forte. Quando ele vem para o domingo aqui, ele vai receber o reforço, ele vai receber a confirmação daquilo que você ensinou dentro de casa. Por isso a igreja não pode falar uma linguagem diferente dos pais. Tá certo? Nós temos que estar juntos. Não vai ser a bateria, o louvor que vai segurar o seu filho na igreja. Há 25 anos atrás, um movimento dos Estados Unidos de plantação de novas igrejas idealizou isso. Como nós vamos segurar as novas gerações na igreja? É mudando o culto, fazendo um monte de coisa. Só que isso não trabalhou o que? O lado espiritual. Então eu quero chamar a sua preciosa atenção para o que está aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Primeiro, a palavra de Deus tem que ser posta no coração de quem? Dos pais. Se você, pai, não acredita na Bíblia, se você, pai, não entende que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é a nossa única regra de fé e prática. Se você não crê na Bíblia, você não vai passar isso para os seus filhos. E você vai começar a ir na onda desses pastores aí, dizendo, olha, a Bíblia precisa ser revisada, há muitos conceitos aqui ultrapassados. Nada disso. A palavra de Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os primeiros professores dos nossos filhos são nós, pais. E o que nós ensinamos dentro de casa, o mundo não tira, não tira. Eles podem se desviar, eles podem passar por crises, mas a semente está ali. É a semente que regenera, é a semente que alimenta. Pode ter certeza disso. Pais, nós somos os professores dos nossos filhos. Mas a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Versículo 18. Atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Veja bem, repetindo o que está lá em Deuteronômio 6. Tem que estar
no coração e tem que estar no exemplo. No exemplo. Filho só respeita a autoridade se ele respeita pai e mãe dentro de casa. Aí ele vai respeitar pastor, ele vai respeitar professor na escola. Então ensine o seu filho a ser respeitoso. Veja lá, versículo 19, vamos juntos? Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Não tem folga para pai e mãe. Você pariu o Mateus, agora você balance ele, tá? E ele vai ficar velho. Você vai, meu filho na adolescência deu trabalho. Nada. E os de adolescência retardada que tem hoje aí? O cara com 40 anos, viciado em joguinho, aprontando. Filho, você vai ser, preste atenção, você teve, pronto, tê-los ou não tê-los, eis a questão. Depois que você tem, você vai viver para eles a vida toda. Aí vem os netos, e aí é outra preocupação. Tá certo? Veja, irmãos, ensinai a vossos filhos. Vocês são os professores dos filhos de vocês. Assuma isso. O futuro espiritual, a bênção espiritual dos seus filhos, depende do ensino de vocês. Agora, eu queria que você... Deus promete umas recompensas a partir do versículo 22. Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que eu vos ordeno, inclusive o de ensinar seus filhos, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o que é que diz lá? O Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso. Ninguém vos poderá resistir. Presta atenção. A mentira não resiste à verdade. O mundo não pode resistir ao avanço da igreja, do povo de Deus. Creia nisso. E ele diz: ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Se nós queremos o sucesso dos nossos filhos, se nós queremos que eles sejam abençoados e que as novas gerações sejam abençoadas, nós temos que investir no ensino doméstico da palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Agora, vamos para o negócio do sexo. Preste atenção que você precisa, para ensinar seus filhos, conhecer o assunto bíblico sobre sexo. Está entendendo? O que a Bíblia ensina sobre sexo? Você tem que aprender, para você poder ensinar os seus filhos. Então vamos lá. Nós estamos vivendo uma abordagem, quase uma ditadura, dessa chamada ideologia de gênero. Eles estão agindo no judiciário, eles estão agindo nas escolas, e eles resolveram também entrar nas igrejas. E tem muito pastor xarope aí, tem muita igreja que está dizendo que tem que rever a Bíblia sobre esse assunto. Só quem pode rever a Bíblia é o Espírito Santo. Eu não tenho autoridade para revisar nada aqui. Então vamos entender isso, porque o que a ideologia de gênero ensina? É que o ser humano nasce com um sexo biológico, mas isso não significa que ele é homem ou mulher, porque o conceito de sexualidade se constrói culturalmente. E aí, hoje, já tem mais de 70 opções de sexualidade.
Está amarrado em nome de Jesus. E se você estiver querendo sair do armário, nós vamos prender você no armário. Bater uns pregos lá e virar a ponta do prego. Primeira coisa que você tem que ensinar para o seu filho, está lá em Gênesis, capítulo 1. Versículo 26 e 27, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do doméstico, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Lê comigo o versículo 27, o que diz? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, homem e mulher os criou. Então, primeira lição aqui, nós fomos criados por Deus. E Deus, quando nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Significa que essa imagem e essa semelhança tem vários aspectos. A nossa pessoalidade, Deus é pessoa. Deus é relacional. Deus tem atributos que são inatos ou natos à sua natureza pessoal. Ele pensa, ele age, ele tem vontade, ele tem desejo. Mas diz aí, macho e fêmea os criou. Preste atenção que não são duas raças. Veja no texto, veja lá. Criou, pois, o homem. A palavra homem aqui é Adão. Mas aqui criou o homem, a espécie humana. E essa espécie humana, ela tem duas identidades que são complementares. Macho e fêmea. O que passar disso é jacaré. Você tem que ensinar isso para o seu filho, o básico. Se você observar, vamos dar um pulinho lá. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 19. Quando houve o dilúvio, Deus deu uma lavada na terra. Lavou os bichos, lavou a raça humana. Mas ele construiu uma arca. E para continuar a humanidade depois, diz lá, veja lá. Gênesis 6,19, lê comigo aí. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares. Então, cada espécie tem macho e tem fêmea. Por que isso? Porque somente macho e fêmea podem reproduzir, podem se multiplicar e pode o que? Encher a terra. 2 homens não multiplicam nada. Pode comprar esperma do outro, ovo de outro, banco não sei o que, fazer o que quiser. Mas não perpetua a espécie. 2 cachorrinhos machos não perpetua a espécie de cachorro. Tem que ter a fêmea. Então coloca isso, fala para o seu filho, não existe casamento, e aí a gente vai ver aqui, de homem com homem, de mulher com mulher. Pode chamar de união, de não sei o que você quiser, não há casamento. Porque um homem com um homem não se torna uma só carne. Deu para entender? Então preste atenção. Primeira coisa que você tem que ensinar é esse princípio básico aqui. Tá certo? Quando você nasceu, acendeu a luz vermelha lá da maternidade, disse, é menina, pronto. Você nasceu assim. Segundo princípio importante sobre esse assunto, vamos lá para o capítulo 2. Porque se no capítulo 1 tem a descrição geral, no capítulo 2 vamos para os detalhes da criação do homem e da mulher. Veja lá no versículo 7.
Versículo 7. Diz aqui o quê? Então formou o Senhor Deus ao homem, de onde? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Porque Deus vai mostrar aqui que a criação da espécie humana, ela é totalmente diferente da espécie animal. Eu e você recebemos de Deus o fôlego da vida. Como os animais têm o fôlego da vida. O que é a nossa vida? Um fôlego. Cortou o fôlego, você morreu. Mas diz aí que nós fomos feitos o quê? Alma vivente. O que significa isso? É que junto com o meu corpo existe o quê? Uma alma. Quando você morrer, o que vai acontecer? O seu corpo vai ser enterrado e a sua alma volta para Deus. Você continua vivendo, aguardando a ressurreição, onde você será novamente reincorporado, alma e espírito. Vocês estão entendendo ou não? Veja no capítulo 3. Veja no capítulo 3. Que ele vai colocar isso. Onde ele vai mostrar que o homem foi expulso do céu, né? E não achei aqui agora, mas é o texto que mostra claramente aí que o homem, quando morrer, o seu corpo volta ao pó e o seu espírito volta a Deus. Tem lá em Eclesiastes. Então, por exemplo, matar galinha é diferente de matar gente. Por que nós somos contra o aborto? Porque quando você mata um feto, você está matando uma criança, um ser indefeso, criado à imagem e à semelhança de Deus. Então todo esse discurso feminista, todo esse discurso marxista, todo esse discurso que tem aí, de valorização da mulher, pseudo-valorização, dizendo que a mulher tem autonomia sobre o seu corpo, ela tem autonomia sobre o seu corpo, mas não tem sobre a sua vida. E ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Está lá em Gênesis, veja lá por favor. Gênesis capítulo 9. Versículo 6. 9 e 6. O que diz aí? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque Deus o fez, o homem, segundo a sua imagem. Eu não tiro a sua vida, você não tira, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós temos alma, nós temos espírito. Então, quando você mata uma galinha, você tira o fôlego da vida, não tem problema. Não vai ter alma de galinha lhe perturbando de madrugada, pegando no seu pé. Vocês estão entendendo? Agora, é importante você entender isso, porque essa ideologia está dizendo o seguinte, né? Vou pegar o exemplo da Benice aqui, que ela está mais perto de mim, eu posso falar, né? Que a Benice, ela é homem que nasceu no corpo de mulher. Já viram isso falar agora? Está na moda? Está amarrado, meu irmão, mas só estou falando aqui, dando exemplo. Tem muita gente aí que é mulher em corpo de homem, homem no corpo de mulher, ficou trocado. Presta atenção. Veja no capítulo 2, versículo 7, que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. Quando uma vida é gerada, naquele momento passa a existir uma alma. Deus cria a alma. E Deus, Ele não vai criar uma alma errada, você acha que vai? Eu vi um depoimento de uma psicóloga cristã. Um casal teve um filho menino, depois teve uma menina com síndrome de Down.
E esse menino, depois que essa menina nasceu, os pais deram muita atenção para a menina. E o menino então pensou que a atenção estava sendo dada porque ela era menina. E o menino começou a brincar de boneca, para chamar a atenção dos pais. E aí foi que entrou a psicologia, a orientação, o aconselhamento. Porque Deus não faz nada trocado. Tá certo? Veja quando ele vai construir a mulher, veja lá. Gênesis capítulo 2. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este se adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor deu tomar ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E ele lhe disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A partir daqui, toda a espécie humana vai nascer de um varão e de uma varoa. A mulher, ela tem o poder de reproduzir, mas ela não reproduz sozinha. O XX tem que misturar com X, XY. Deu para entender? Isso é ciência pura. É só ler o livro do professor Adalto. Ele tem um comentário, um livro fantástico sobre Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Então, para que a raça se perpetue, é necessário o quê? Macho e fêmea. Deus criou separadamente o homem. E Deus separou e fez a mulher, sexo feminino. Eu pergunto para você, no juízo final, quando houver a ressurreição final, você vai ressuscitar homem ou mulher? Ou gay? Ou trans? Como é que vai ser a sua ressurreição? Explica para mim aí. Eu sei que se você... Eu li uma reportagem uma vez chamada Como Mandar os Seus Filhos para o Inferno. Pais que não têm a responsabilidade. E no juízo final, muitos filhos vão dizer para os pais: mas pai, o senhor não me ensinou. Eu estou indo para o inferno porque o senhor não me ensinou a palavra. Então vamos ensinar para os nossos filhos. Vocês estão entendendo ou não? Ou está muito elementar? Mas a Sherlock Holmes diz: elementar, meu chefe, elementar, meu caro. Tem coisas que são elementares, são básicas, são fundamentais. É só você estudar a Bíblia. Não existe a possibilidade, porque aqui você vai observar o conceito de casamento. O que é que diz aí? Versículo 24, Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe. O que é esse pai e mãe? É a matriz, né? De onde ele nasceu? Esse homem? Do pai e da mãe. E ele vai se unir a quem? A sua mulher. A sua. Não a do outro, tá? O casamento aqui é monogâmico. É uma relação exclusiva. A sua. A sua mulher. Não é a outro homem. Não diz aqui, por isso deixa a mulher, pai e mãe, e se unirá à sua esposa. O texto é claro. É claro. E os dois se tornarão uma só carne. Tem que ter esse negócio de côncavo e convexo, entendeu? A tomadinha. Tem que ter. Não existe outra possibilidade. Agora, você quer coisa mais clara? Vamos lá para Levítico, por favor. Capítulo 18, 19. Estão tentando reescrever esses dois capítulos aqui também. Capítulo 18.
A Bíblia fala de casamentos o quê? Ilícitos. Aquilo que um deputado baiano quer fazer agora, ele está chamando incesto de casamento. Nós vamos aceitar isso ou não? Nós vamos aceitar pedofilia como uma coisa normal? Direito da criança? Vamos aceitar isso? O que a Bíblia fala? Vê lá. Levítico capítulo 18. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, farei segundo os meus juízos. Versículo 6, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Pai não pode transar com filho, nem com filha. Mãe, com filho. Parente chegado, consanguíneo, não pode. Está aqui, a palavra de Deus está dizendo. São casamentos ilícitos. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá a nudez. Não descobrirá a nudez da tua mulher de teu pai, a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai e de tua filha. Incesto. Está aí, a Bíblia está mostrando, é só ler. Termina dizendo no versículo 18, não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival. Se uma mulher já dá trabalho, você arruma uma rival, você está perdido. Dentro de casa, debaixo do mesmo teto. O que Deus está proibindo aqui, gente? A poligamia. Ah, mas Davi, meu irmão, esquece. A Bíblia registra o que aconteceu, não julga se está certo ou errado. Mas a Bíblia está dizendo que é marido de uma só mulher. Aí vem para as uniões abomináveis. Veja bem, tem os ilícitos e tem os abomináveis. Quais são os abomináveis? Fala dessa questão do sexo no período da menstruação. Fala deitar com mulher do teu próximo, adultério. Fala dedicar filhos a deuses. Agora no versículo 22, o que diz aí? O que diz a Bíblia? A Bíblia, o que a Bíblia diz? Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é o quê? Abominação. Tá certo? Agora, como é que tem pai crente que está em dúvida disso, irmãos? Por quê? Você é crente, cristão. Você está com medo de falar isso para o seu filho, sua filha? Então, está na Bíblia. É só estudar a Bíblia na sua simplicidade que você vai ter essa questão da informação sobre a sexualidade. Outra coisa que eu queria destacar, que é muito falado, as feministas falam, né, que os papéis de homem e de mulher na sociedade, esses papéis foram uma determinação cultural. E eles dizem o seguinte: não é a predisposição biológica, mas a educação que define os papéis dos gêneros. Simone de Beauvoir, que foi amante do poeta existencialista francês, ela era francesa também, Jean-Paul Sartre, feminista, ela diz o seguinte: ninguém nasceu uma mulher, torna-se assim. Torna-se assim. Eu reconheço, e nós reconhecemos, à luz da palavra de Deus, que quando houve o pecado, Deus disse para a mulher: o teu desejo não será mais teu, mas do teu marido. Todo mundo lê esse texto e fala que é sexo, né? Não é não. Desejo de mandar. Aí começou as encrencas, começa aí. A disputa, a guerra do sexo, começa aí.
O marido querendo mandar demais na mulher e a mulher querendo mandar demais no marido. Por isso que a Bíblia vai definir os papéis. Está lá, Efésios 5 e 6, papel de filho, papel de pai, papel de esposo. Está tudo definido na Bíblia. Preste atenção, porque a Bíblia, ela não corrobora nem com o machismo, nem com o feminismo. Veja, por favor, vamos dar um pulinho lá na frente. Vamos pegar o texto, 2 textos aqui, só para a gente entender. Texto de Efésios. A partir do versículo 22, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O primeiro aspecto que tem aqui é que existe uma hierarquia do ponto de vista natural. Deus, Cristo, o homem e a mulher. Está aí. Essa hierarquia não é de poder, é de responsabilidade e liderança. Porque Cristo não é menos poderoso do que Deus. Quando você vai ver o texto de Gênesis, você vai descobrir que o homem não achou para si, em toda a espécie criada, um auxiliador que lhe fosse idôneo. Então Deus criou o quê? A mulher. Então, qual é a ideia do sexo? Dos sexos? É a ideia da complementariedade. Um homem sozinho, ele não é completo, uma mulher sozinha não. Então, quando eles se casam, eles se completam. Tem homem solteiro? Tem mulher? Tem. Certo? Não tem problema nenhum. O cara quer ser solteiro? Quer ser celibatário? Tem. Tem até um gênero agora que é o assexuado. Eu nasci mulher, mas não gosto de sexo. Gosto de chocolate. Tudo bem. Mas o que a Bíblia ensina é isso. A ideia de complementariedade. E dentro da esfera da família, tem os papéis. Veja, eu vi uma reportagem crítica. 2 homens que estão unidos adotaram 2 crianças e chamam os 2 de pai. Mas quando a empregada chega, a faxineira chega lá, eles chamam a faxineira de mãe e eles sentem a necessidade da figura o quê? Feminina. Os filhos, eles foram criados com dependência de pai e com dependência de mãe. Não tem jeito. Isso está estudado, está explicado na psicologia do comportamento. Certo? A importância da figura paterna para a menina, por exemplo, para o menino. E você descobre que o que está existindo hoje nas famílias, eu digo das famílias, na igreja, é essa ausência. Pai, seja pai, mãe, seja mãe. E aqui está claro, existe uma hierarquia de liderança, existe o aspecto da sujeição e da submissão. Isso não é só por conta da mulher, porque a Bíblia vai dizer lá, no versículo 21 de Efésios 5, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. O marido que não sujeita a mulher, ele está correndo risco de vida. É assim não, Tiago? A mulher entra no quarto, o espaço é dela. Você pega uma beirada de cama e olha lá. Não pode nem roncar.
Não vou falar de guarda-roupa, de espelho, nada. Ela é dona do pedaço. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Quem é que é a dona da casa? Vamos lá para Tito, capítulo 2. Tem uns homens hoje que eles estão assim, assumindo os papéis muito variados. Eu estou preocupado. E eu estou preocupado principalmente com os nossos adolescentes e com nossas crianças. Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Presta atenção, que isso é sã doutrina. Não é doutrina errada, é sadia essa doutrina, tá? Eu sei que você é muito inteligente, muito ligado, você é um cara de mente aberta, tudo aí, mas a Bíblia está aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhante que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Porque a mulher idosa, muitas vezes, vai ensinar para as mulheres novas as suas frustrações. Chega para a filha e diz, minha filha, não case não, porque eu casei com esse traste do seu pai. Isso não é mestra do bem, é? Se eu pudesse, voltaria a minha vida, não teria casado com esse traste. Mestras do bem. Por que elas são mestras do bem? Versículo 4, veja aí, Tito 2,4. A fim de instruírem as jovens recém amarem o marido. Não é trair o marido, não é botar chifre no marido, é amar o marido. Amar o marido. E ainda bem que o marido está no singular. Ao marido, que é dela. E a seus filhos. Não são filhos, tem que ter filho. A fim de instruir a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Você sabia que no Império Romano a casa era um ente sagrado dentro da... Tinha a safadeza toda, mas quando falava da casa, havia a ideia, a casa de César, a casa de Onesíforo, a casa de Priscila e Áquila. A ideia de casa era uma ideia respeitada. Havia direitos que protegiam a família. Havia o pátrio poder, mas isso dentro de uma estrutura romana, de direito romano. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Aí vem os moços e vem um conselho para Tito. Então, irmãos, olha, não dá para a gente passar tudo em 45 minutos, mas a Bíblia define os papéis. Certo? Define os papéis. Existem uns exagerados, você sabe, né? Como diz Cazuza, exagerado. Tem uma linha hoje aí que diz que mulher não pode trabalhar, mulher casada não pode trabalhar fora. Não tem base bíblica para isso, tá? Porque a mulher de Provérbios 31, quem a achará? A mulher tomava conta da casa, comprava, vendia, costurava. A mulher era nota 10, né? O que a palavra de Deus diz? A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher pode trabalhar, pode, sem abrir mão do seu papel de esposa, sem abrir mão do papel de dona de casa. O casamento, irmãos, é um espaço que Deus nos dá de relacionamento, marido e mulher, não para gerar frustração, mas para gerar o quê? Satisfação, realização. Então nós temos que ver isso. Não adianta você estar bem e sua mulher estar ruim, infeliz. Não pode. Os dois têm que estar bem.
Deu para entender? Tássia disse para mim assim: ainda bem que eu sou inteligente, que se você tivesse casado com uma mulher burra, você ia enrolar ela o tempo todo. Ela é esperta mesmo, viu? Advogada. Deu para entender o negócio? Nós temos que entender o casamento como uma bênção de Deus, olhando para o relacionamento de Cristo e sua igreja. Quem é que põe marido para frente? Quem é? É a mulher. O marido fica lá assistindo televisão, matricula ele num curso. Vai estudar, rapaz. Vai se realizar, vai se informar. Irmãos, nessa área de aconselhamento de casais é um negócio muito sério, porque quando não se vive o papel bíblico, sempre dá problema. Homem banana que não lidera a casa. A mulher passa como trator. E geralmente quando a mulher manda, traz a sogra junto para mandar, o sogro. É um inferno. Porque no vácuo da liderança, aí surgem os impostores, né? Outro dia eu estava no supermercado fazendo feira, mas a mulher estava dando uma esculhambada no marido e eu torcendo para o cara reagir. Aquilo eu já estava, sai daqui, deixa eu dar um tapa nessa mulher aqui. Você acha que mulher gosta de homem banana? Homem, raiz. Você acha que a mulher se sente segura se ela não tiver um marido que lidera, que dá segurança, que dá tudo que a mulher precisa? Você acha que tem casamento feliz? Estou falando de marido e mulher, os papéis da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não sei como deve ser. Se duas pessoas do mesmo sexo, se os sexos são complementares, como é que vai complementar? É uma relação conflituosa, insatisfatória. Pode ser exibicionista, mas não pode ser feliz. Mas vamos lá. Vamos concluir antes que eu seja preso. Vai visitar na prisão, né, meu irmão? Leva um cafezinho, uma Bíblia para eu ler e tal. Vamos lá, irmãos. Eu queria concluir chamando a sua preciosa atenção para o fato de que quando Deus vai detalhar a criação do homem e da mulher, ele coloca alguns detalhes que são muito interessantes. Primeiro, o homem foi criado primeiro e diferente da mulher. Por isso que Paulo vai usar aquele argumento lá para que a mulher fique calada na igreja, porque, né? Quando Deus, presta atenção, quando Deus faz o pacto aqui e diz para o homem, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente o quê? Morrerás. Esse pacto foi feito com Adão, antes de Eva ser criada. Por isso que quando há o pecado, a quem Deus se dirige? Adão. Onde estás, Adão? Porque Adão era o cabeça. Não somente da espécie, da raça, mas da primeira família. Satanás, que era corretor, quando quer vender um apartamento, ele leva a mulher. Se a mulher gostar, o cara não tem mais sossego, o marido. Nada contra os corretores de imóveis, né? Mas o diabo vai tentar quem? A mulher. E Adão ainda diz, o tonto diz, não, ela me deu e eu comi. Na hora de chamar a responsabilidade, ele quer jogar a culpa na mulher. Irmãos, marido que fala mal da mulher é porque tem amante. Porque nós não podemos falar mal da nossa mulher. Tá certo?
Eu tenho observado, quando o cara começa a achar muito defeito para a mulher dela, minha mulher é isso, mas, cara, tem defeito? Tem, mas fica para você. Tem casamento perfeito? Tem filho perfeito, marido perfeito? Não tem. Mas fica para você, não fala não. Fala que ele é bom. Pega as coisas positivas dele, não é isso? Já estou encerrando, gente. O homem foi criado do pó da terra. A mulher foi criada da costela do homem. Esse aqui, doutor Adalto, ele disse, foi a primeira anestesia que aconteceu na história, porque Deus anestesiou o homem, fez a cirurgia, costurou tudo. Quando ele acorda, está aquele mulheraço na frente dele. E pelado, viu? Peladona. Ele ainda se recuperando da cicatriz, né? Você acha que Adão foi feliz? Hein? Vamos dar um pulinho ali na frente, para Gênesis, capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou pelo nome de Adão. Esse nome Adão aí significa a espécie. A espécie que foi criada por Deus é constituída de homem e mulher. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Passou 130 anos fazendo sexo recreativo. Aí engravidou. Depois ele passa um tempo casado. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Você está casado há quanto tempo com a mesma mulher? Eu vou fazer 34 agora. Adão viveu 930 anos com a mesma mulher. Você está reclamando de quê? Vou parar que eu já estou ficando parecido com aquele pastor que conta piada de casais, né? O casamento entre um homem e uma mulher é para sempre. O que Deus uniu, não separe o homem. Se está ruim, aguente mais um pouco, porque daqui a um dia ele morre. E lá no céu não se casam nem se dão em casamento. Não foi o que Abigail fez? O Nabal? Ela casou com um demônio dentro de casa. Aí um dia lá Deus matou o homem, levou. Eu não sei se ela orou, mas que Deus levou, levou. Aí ela foi ser esposa de Davi. Tá certo? Então tenha paciência, tenha paciência. Quem tiver pergunta, manda pra gente aí, tá? Porque não dá para responder aqui. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre criar os filhos na disciplina do Senhor, na demonstração do Senhor. Tá certo? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ajude, Senhor, a viver a Tua palavra, a ensinar a Tua palavra aos nossos filhos, amar ao nosso próximo, a ter compaixão daqueles que não entendem e contrariam a Tua palavra. Nós não queremos conflitos entre pessoas, nós não queremos, ó Deus, desmerecer as pessoas pelas suas opções sexuais, queremos amá-las e respeitá-las como o nosso próximo, e que o Senhor faça a obra do Espírito Santo na vida de cada um. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia dos casais da Tua igreja, das famílias, que nós possamos chamar para nós essa responsabilidade de criar os nossos filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.